Olá, alunos do quarto ano. Hoje, 5 de maio de 2021, nossa aula de História, iremos utilizar o livro Liga Mundo e as páginas serão da 18 a 22. Vamos falar hoje sobre o assunto Dividindo a América. Você sabe como a América foi dividida pelos europeus no século XVI? Acompanhe atentamente a leitura para que vocês possam descobrir essa resposta. Certifique que vocês estão na página 18 do livro Liga Mundo. Acompanhe atentamente a leitura para que vocês possam responder as questões que virão a seguir. Dividindo a América. Em 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo chegou a terras americanas pela primeira vez. Achou que estava chegando às Índias e, por esse motivo, chamou os habitantes nativos de índios. Anos depois, quando os portugueses e espanhóis perceberam que se tratava de outro território, chamaram-no América. Para eles, a América passou a ser conhecida como Novo Mundo. Os navegadores europeus foram ocupando e dominando o novo continente em nome dos reis de Portugal e da Espanha, sem considerar que os povos nativos tivessem direito às terras que habitavam. Nesse período, Portugal e Espanha eram as duas maiores potências marítimas europeias e disputavam a conquista de territórios. No entanto, os dois países tinham interesse em firmar um acordo para rapidamente tomar posse das novas terras. Por isso, em 1494, assinaram o Tratado de Tordesilhas. Acompanhe, ainda na página 18, o mapa que está representando como foi o Tratado de Tordesilhas. Na página 19, vai explicar mais um pouquinho como estava dividido esse tratado. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo a partir do meridiano que passava 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. As terras a leste desse meridiano pertenciam a Portugal e as terras a oeste pertenciam à Espanha. Outros países europeus, como Inglaterra, França e Holanda, não aceitaram esse tratado e promoveram expedições para atacar o litoral americano. Página 19, agora nós vamos fazer a leitura de como foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Pedro Álvares Cabral e sua frota estavam em busca das cobiçadas mercadorias do Oriente. A serviço de Dom Manuel, rei de Portugal, eles tinham ordens de tomar posse das terras que encontrassem durante a viagem. Cabral percorria o caminho das Índias, já aberto pelo navegador português Vasco da Gama. Porém, afastou-se da costa africana, navegando para o ocidente. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram o território onde hoje é o Brasil. Nesse dia, as 3 embarcações de Cabral atracaram em Porto Seguro, no atual estado da Bahia. Depois de 44 dias de viagens, Cabral tomou posse do novo território em nome do rei, batizando de Ilha de Veracruz. Os indígenas que aqui já viviam chamavam a terra de Pindorama, que em tupi significa terra das palmeiras. E aí vocês podem observar uma pintura ilustrando como foi a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Fizemos a leitura da página 19, falando sobre como foi a chegada dos portugueses aqui. Agora vamos pensar um pouquinho sobre essas questões. Imagine você viajar para um lugar novo e encontrar um povo com cultura diferente da sua. Como seria? Como que você iria se sentir? Seria fácil os novos hábitos, a nova língua, os costumes, a comida? E como você faria para estabelecer uma relação com esse povo e descobrir mais sobre eles? Pense um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos fazer a leitura do texto que está na página 20, que vai contar um pouquinho sobre a tradição afro-brasileira. Vocês já ouviram falar sobre jongo? Vamos fazer a leitura para saber o que é. As comunidades afro-brasileiras
são herdeiras das tradições trazidas pelos africanos escravizados pelos portugueses desde o início do século XVI até 1888, quando a escravidão foi abolida no Brasil. Essas tradições manifestam-se na música, na dança e na religiosidade praticadas por essas comunidades. O jongo, também conhecido como caxambu, é uma dança originária da África e praticada por diferentes etnias, como benguelas, congos e cambindas, que compartilhavam uma mesma língua, o banto. Ela foi trazida ao Brasil por africanos bantus que foram escravizados. Hoje, essa dança é considerada afro-brasileira e se expressa ao som de tambores. E em 2005, a importância dessa tradição foi reconhecida e o jongo foi registrado como Patrimônio Imaterial do Brasil. O texto abaixo conta um pouco sobre como o jongo é dançado. A dança, ao animar a roda de jongo, torna-se um desafio à parte entre o casal que dança ao centro até ser substituído. Há comunidades em que um dançarino se insere num passo solto no meio da roda. Dança-se na roda de acordo com o conhecimento de cada participante. Cada comunidade, grupo ou jongueiro dança a seu modo. Nessa ilustração, que está na página 20, tem uma apresentação de como é a dança do jongo. Vamos lá para as atividades? A atividade começa na página 21. Vamos agora fazer a atividade da página 21. Vamos começar pela primeira aqui. Vocês vão fazer a leitura da letra de uma música que fala sobre a importância da contribuição dos africanos para a cultura brasileira. O título da música é Áfrico. Façam a leitura atentamente para responder a letra A e a letra B. Na letra A, vocês vão sublinhar na letra da música os exemplos de tradições apontados pelo autor. Então, com um lápis de escrever, vocês vão grifar tudo o que vocês acham que é uma tradição brasileira. Vou dar uma dica para vocês aqui, que tem várias coisas para vocês grifarem. Como, por exemplo, aqui um dos que é mais conhecido, Carnaval. O Carnaval faz parte da tradição brasileira, né? O que mais que a gente pode encontrar aqui como uma tradição brasileira? Bumba Meu Boi. Tem o Caxambu, que até nós falamos que é também conhecido como jongo. Então, com o lápis de escrever, vocês vão grifando tudo o que for tradição brasileira. Tá joia? Na letra B, vocês não precisam registrar, apenas pensar e refletir. Na sua opinião, qual é o significado do trecho? A dor se transformar em som de carnaval, toda tristeza em alegria. O que vocês acham que o autor quis dizer com isso? Ainda na página 21, atividade número 2, se não couber no livro, vocês usam o caderno. Não se esqueça, coloque o cabeçalho, a data de hoje, pule uma linha, escreva história e o número da página do livro. A aquarela ao lado pertence ao presente ou ao passado? O que podemos concluir com relação à dança do jongo? Depois da leitura da música, como que é o jongo, né? E o que é o jongo? O que vocês podem concluir sobre essa dança? E não esqueça também de responder se é uma dança do presente ou do passado. Vamos lá, então, responder a última atividade de hoje, que está na página 22. Vocês podem escrever tudo no livro, não precisa do caderno. Número 1. O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Tá fácil, a gente já fez a leitura sobre isso. Na atividade número 2, vocês vão completar as frases corretamente com as palavras do quadro. Observem que no quadro existem 12 palavras e não tem 12 linhas para vocês completarem as frases. Isso quer dizer que vocês não utilizarão todas as palavras. Leiam atentamente as frases e utilizem a palavra que seja mais adequada para a frase. Na primeira, o livro já deu a resposta para vocês, né? O comércio com as Índias interessava aos
Então, pense bem quais são as palavras que vocês vão utilizar para completar corretamente as frases. E na atividade número 3, para terminar, nós vamos completar a linha do tempo com o ano correspondente aos acontecimentos. Então, vocês vão fazer a leitura de cada acontecimento e colocar nessa linha em que ano isso aconteceu. Conquista de Ceuta na África pelos portugueses. Quando isso aconteceu, vocês coloquem um ano aqui. E assim vocês irão fazer sucessivamente. Todas as respostas vocês vão encontrar no texto que foi feito hoje. Apenas esse daqui que eu vou dar uma dica, que a resposta está lá na página 14. Então, voltem um pouquinho lá no livro de história, na página 14, que vocês irão encontrar a resposta de quando aconteceu a conquista de Ceuta. Dúvidas? Não esqueçam de enviar dúvidas para a professora pelo WhatsApp e também a foto das atividades quando vocês terminarem.